O áudio agora melhorou? Certo. Então, nós vamos começar esse encontro de hoje falando sobre a questão do simulado de ontem, né? Eu vi que bastante pessoas participaram. Alguns da turma, inclusive, não participaram, mas não sei qual o motivo, depois a gente pode até discutir isso aí. Mas, assim, as pessoas com quem eu já entrei em contato e a gente já fez o planejamento, inclusive a maioria das pessoas escolheu começar os estudos por direito constitucional, elas tiveram um bom desempenho. Eu não sei se esse desempenho está atribuído ao planejamento em si ou se é o background, aquele conhecimento que as pessoas já trouxeram anteriormente. Mas enfim, eu fiquei satisfeito com o resultado da turma, né? Vocês viram que tinham quase 100 pessoas que não eram da turma de coaching, pessoas externas que também estão aí correndo atrás. Esse concurso vai ser bastante disputado, então mais do que nunca nós precisamos ter uma boa preparação para poder enfrentar essa prova do AFT, que foi o objeto do simulado de ontem, né? Nós vamos ter simulados para as outras turmas também, TCU, Receita. Só que, como o do AFT já foi autorizado e já está aí na boca do gol, é claro que a gente vai dar um enfoque maior na preparação do AFT. Vamos fazer simulados do AFT, do TCU e da Receita, mas dando um pouco mais de enfoque agora, nesse momento, para a AFT, porque o concurso está aí na boca do gol, né? Nós estamos fazendo a nossa curva ABC dos concursos, ou seja, o AFT agora é prioridade, então nós vamos dar prioridade a ele. Daqui a 2 semanas, no dia 25 de março, nós vamos ter provavelmente o segundo simulado, ainda vou tentar me organizar, o segundo simulado que vai ser de língua portuguesa. Alguns já conversei sobre isso. Ah, não, mas não poderia ser direito administrativo e tal. Eu estou pensando em fazer direito, língua portuguesa porque ela é uma disciplina assim, que geralmente o pessoal deixa de lado. Então vamos encarar logo esse pedregulho aí no dia 25. Uma prova complicada da ESAF, vamos juntar em uma prova difícil para vocês estarem bem preparados aí quando da prova. As provas da ESAF de língua portuguesa costumam ser bastante exigentes assim, em termos de cansaço físico e emocional. Elas são bastante extensas, são detalhes que fazem a diferença, na verdade, entre uma questão certa e uma questão errada. Então, o nosso foco vai ser língua portuguesa, provavelmente nas próximas 2 semanas aí, para a gente poder focar para a AFT e também, claro, quem está fazendo para a Receita sabe que a prova de português também é pedreira, né? É difícil, muito complicado. Bem, isso seria no dia 25. Aí 2 semanas depois, 2 ou 3 semanas depois, nós vamos ter a Páscoa, né? Depois eu vou sair uma semana de férias, mas se eu não me engano no dia 12, alguém colocou aqui, vai ser segunda-feira? Não, vai ser no domingo, não é 25 não, é 24, desculpa. O simulado vai ser no dia 24. Aqui que eu estou vendo no dia 11, já botei 14 dias, botei 25, mas é dia 24. Depois nós temos um simulado no dia, se eu não estou enganado, é que eu estou sem o calendário aqui, mas se eu não estou enganado, vai ser por volta do dia 12 ou 13 de abril, nosso terceiro simulado. E daí eu quero fazer um simulado sobre direito do trabalho, que não vai interessar aos demais colegas que estão fazendo TCU em Receita, mas assim, já tentando a gente decolar nessa parte aí específica da prova do AFT. E daí, passando 2 semanas desse dia 12 ou 13, que eu não tenho certeza, 14 de abril, alguém falou aqui, então 14 de abril, passando mais 2 semanas no dia 14 de abril, no dia 28 de abril, no meu aniversário inclusive, nós teremos o 4º simulado, que seria direito administrativo, certo? Então essa seria a programação por enquanto. Então eu gostaria que quem estivesse fazendo a turma do AFT se programasse para fazer os seus estudos, a sua preparação, com base nesse cronograma mais ou menos aproximado, ou seja, estudar português nas próximas 2 semanas, depois pegar a Páscoa e as 2 semanas seguintes para estudar direito do trabalho, e depois as próximas 2 semanas seguintes para estudar direito administrativo.
Ah, professor, mas eu sou da turma que eu quero me preparar para o TCU, quero me preparar para a Receita. A ideia é mais ou menos a mesma. Você faz seu planejamento de português, faz seu planejamento de direito administrativo, e no meiozinho ali, que é direito do trabalho, que você não vai estar interessado, nós vamos encontrar uma outra atividade, provavelmente na área do direito tributário. Mas eu não quero adiantar ainda porque eu não tenho certeza se vai dar tempo de fazer essa de direito tributário. Mas a do direito do trabalho está certo, a do direito administrativo está certo e a língua portuguesa está certo. Então, basicamente, como a colega Maridalva aí já mencionou, nós vamos ter as atividades no próximo dia 24 de março, que vai ser língua portuguesa. Nós vamos ter no dia 14 de abril, direito do trabalho. E, finalmente, no dia 28 de abril, direito administrativo. Essa é a programação das próximas semanas. Certo? A aula de hoje, a gente vai falar um pouco mais, avançar um pouco mais naquela questão do planejamento dos estudos. Só que dando um pouco mais de dicas agora sobre questões de como estudar. Né? A gente já separou na aula 1. O que a gente fez na aula 1? Português, quantas questões? Pergunta aqui a de Noel. A minha ideia é fazer 50 questões sempre. Mas eu percebi que a prova de Direito Constitucional estava bem puxada na parte de textos muito longos, entendeu? Então eu falei assim, pô, esse pessoal vai ficar cansado no meio da prova, 2 horas vai ser pouco. Então, em vez de eu dar o efeito de animar a turma, de incentivar o estudo, vai ser o efeito contrário. Já na primeira, a pessoa já leva uma pancada, uma nota baixa, então ela vai acabar desanimando. Então, diminuir o número de questões, para não ficar uma coisa massacrante, e aumentei o tempo, para ninguém precisar fazer com pressa ou deixar de fazer alguma questão. A ideia é que seja 50 questões sempre. Mas, eventualmente, eu vou estar dosando isso aí. Na hora que eu for fazendo o simulado, eu ver as questões que coloco, eu talvez diminua um pouco. Coloque 35, 40, dê um pouquinho mais de tempo. Vamos tentar dosar isso aí, para não ficar um troço assim que saia do objetivo, que é preparar vocês, não criar nenhum tipo de desespero ou desânimo, que seria justamente o contrário. Aqui é para a pessoa ficar animado, ficar compromissado, ficar focado no estudo. Então, se eu coloco 50 questões em 2 horas, como é a minha proposta inicial, alguns iam conseguir fazer porque estão focados nessa disciplina, mas na outra ele não ia conseguir fazer. Então, ia acabar ficando mais sorte do que conhecimento, exatamente. Então, eu evitei isso, reduzi o número de questões, para que todo mundo pudesse ter tempo suficiente de ler as questões e poder responder com relativa calma. Claro que não pode ser calmo demais, porque na prova não vai ser calmo. Então, tentei dosar isso aí, deu mais ou menos 12 questões por hora, vamos dizer assim, o que é bem razoável, né? Daí 5 minutos por cada questão, esse que foi o objetivo, né? Você ter 5 minutos para responder cada questão. Não é nenhum absurdo, dá para você ler e pensar com calma. Algumas você precisa de 5 minutos, outras você precisa de mais do que 5 minutos. Então, dosando que isso, eu achei razoável. Português provavelmente vai ser, vão ser 50 questões. Agora, se as questões que eu for colocando eu for vendo que está muito pesado, aí eu diminuo um pouco para não detonar ninguém, certo? Mas enfim, voltando aqui à questão do nosso planejamento dos estudos, nossa primeira aula foi sobre a curva ABC dos estudos, ou seja, como nós podemos reduzir o nosso tempo de estudo selecionando apenas uma parte da disciplina a ser estudada. Ou seja, nós temos 10, 15 itens lá a serem estudados, só que com base no histórico anterior das provas, daquela banca, daquela determinada prova, eu sei que existe uma frequência maior de ser exigido um determinado assunto em relação aos outros. Eu sei que esse assunto, por exemplo, é menos cobrado ou nunca foi cobrado. Eu sei que não teve nenhuma mudança significativa nessa legislação aqui. Então, é muito improvável que caia questões sobre esse determinado assunto. Então, eu não preciso me desgastar estudando esse tipo de assunto, assumindo, é claro, o risco de que possa eventualmente cair uma questão sobre aquilo e você não saber. Né? Mas a ideia é a seguinte: me concentrar naquilo que é relevante, naquilo que é importante. Por isso que nós fizemos algumas atividades em que vocês foram colocados a fazer o quê? A pegar o edital anterior, comparar com as questões que foram sendo cobradas, e daí vocês iam fazer tipo uma tabela e ver aqueles itens que são mais importantes. Eu acho que todos fizeram isso. Tem 3 pessoas só que não fizeram,
uma pessoa porque entrou depois do que a aula 1 já tinha passado, e 2 pessoas que não fizeram ainda, que eu não sei porquê. O pessoal da turma 2 que entrou na semana passada, eles mandaram algumas coisas, inclusive o Lenilson mandou umas 2 ou 3 vezes, achando que eu não tinha visto, mas eu vi. É que eu não tive tempo de responder ainda, mas eu vi, ficou bom. Assim, de todos que mandaram por enquanto, eu achei assim, bem legal o trabalho de vocês, e ficou bem adequado aos objetivos que nós estávamos pretendendo. Depois, na aula 2, o que nós fizemos? Não, na aula 2 nós fizemos o quê? Pensamos o seguinte, não, a gente não precisa só se concentrar na curva ABC de uma disciplina. Vamos fazer o seguinte, vamos separar quais são as disciplinas mais importantes para o nosso concurso. Então a gente vai fazer tipo uma curva ABC também, não só para a disciplina, mas também para o edital. Ou seja, a gente vai saber aquilo que é mais relevante, o que tem sido mais cobrado com frequência em cada um dos editais anteriores do concurso para o qual nós estamos nos preparando. Então, a sugestão que eu dei foi o seguinte, pegue as disciplinas que foram cobradas no edital, veja qual foi o número de vezes que ela apareceu na prova de vocês e, com base nisso, vocês contem um ponto. Vejam quais foram as disciplinas mais cobradas e daí vocês organizam, sei lá, de 1 até 7, quais foram as 7 mais cobradas ou as 6 mais cobradas. E com base nisso, sabendo que vocês têm 12 ou 13 semanas para estudar, vocês iam fazer uma classificação de acordo com o tempo, ou seja, qual o tempo que eu me dedicar a cada uma dessas 6 ou 7 disciplinas. E essa graduação, essa bonificação, esse peso de cada disciplina ia ter relação o quê? Com o número de questões que foi exigido e com base também no peso das questões que foram exigidas. Algumas questões têm peso 2, outras têm peso 1, ou seja, na pontuação efetiva dessa prova. Então, essa que era a ideia. Então, se 3 pessoas não fizeram a atividade 1, nessa segunda atividade, mais gente não fez. Parece que teve 7 pessoas que não fizeram. Então, eu não sei se o pessoal achou complicado, mas é um trabalho bem simples. Não é muito complicado. É isso que eu chamo de planejamento antes do edital. Você não sabe o que vai ser cobrado no seu edital ainda, porque o edital não foi publicado, mas com base nas provas anteriores, você tem condição de saber aquilo que é mais provável de ser cobrado. Então você vai se dedicar o tempo que você tem disponível, as 2 ou 3 semanas, nessas 6 ou 7 matérias, que é aquilo que você acha que são as matérias mais certas de serem cobradas, as matérias mais exigidas, mais frequentemente exigidas. Certo? E com base nessa seleção de 6 ou 7 disciplinas mais exigidas, você vai aplicar a curva ABC para cada uma dessas disciplinas, ou seja, você vai ver quais são os itens em cada uma dessas disciplinas que você vai focar o seu estudo. Isso que eu chamo de planejamento antes do edital, certo? Na aula de hoje, isso foi a aula 1 e a aula 2. Na aula de hoje, o nosso objetivo é focar em métodos de estudo. Já que a gente já sabe qual vai ser o nosso objeto de estudo, já sabe o que a gente separou para estudar, então agora a gente vai focar naquilo que realmente é importante, ou seja, como memorizar, ou melhorar a questão da memorização dos estudos para que a gente não fique com aquela sensação de que a gente estudou e não aprendeu nada. Vocês já passaram por essa sensação, né? Meu Deus, eu estudei isso, mas eu não consigo, parece que eu não estudei nada, parece que eu não estou sabendo nada. Essa sensação é muito ruim. Primeiro porque parece que você não sabe nada mesmo. Segundo, porque você fica com aquele espírito de insegurança. Na hora que você enfrenta uma situação dessa, parece que, vamos dizer assim, você fica inseguro. Então, se você vê uma coisa gigantesca, uma coisa muito complicada, você, meu Deus, não vou passar. Aí já dá aquele desespero, né, de que você não vai conseguir ou que vai ter alguma dificuldade. Oi, tia, tudo bom? Passou aqui a tia do café. Então, o que acontece? Vocês têm que ter uma certa método ou metodologia para que isso não ocorra. Para que vocês tenham segurança naquele momento que estiverem enfrentando a prova ou a disciplina, de que você sabe. Então,
mesmo que você não consiga responder a uma questão específica, aquilo não vai te abalar porque você tem aquele conteúdo geral. E como que você faz para você ter, vamos dizer assim, melhorar essa performance, vamos dizer assim, no seu aprendizado? Né? Eu tenho uma técnica muito boa que tem funcionado comigo e tem funcionado com diversos alunos meus aqui em Cuiabá. Quando eu dou essa disciplina de coaching, né? Eu já dei ela presencialmente, agora estou dando em vídeo, mas tem funcionado assim que é uma beleza, vamos dizer assim, né? É muito bom. A primeira coisa é o seguinte: depois que você separou lá os itens da disciplina que você vai estudar, sei lá, 10 itens, você tem condições. Peraí. Você tem condições de identificar aquilo que é decoreba daquilo que é entendível, ou seja, aquilo que você consegue raciocinar em cima daquilo que não dá para raciocinar e você realmente tem que decorar. Quer um exemplo? Alguém saberia me dizer qual é o percentual que os estados e os municípios devem repartir, que os estados devem repartir para os municípios em termos de ICMS? Alguém sabe esse número de cabeça? Se cair na prova, qual que é o percentual que os estados devem repassar aos municípios por conta do ICMS? Quanto que é? Alguém sabe de cabeça sem ter que procurar lá na internet? Alguém sabe quanto que a União tem que repassar a estados e municípios em relação ao IOF do ouro? Isso é direito tributário. Alguém sabe quais são os 5 atributos do direito do ato administrativo? Alguém sabe qual é o prazo prescricional de um ato administrativo, que a gente chama também de prazo de reclusão? Silêncio mórbido. Vou esperar um pouco vocês pensarem. Alguém respondeu sim. Eu não sei sim quer dizer em relação ao quê. Ninguém responde mais, então parece que ninguém sabe, né? De cabeça ninguém sabe. A questão é o seguinte: todas essas questões são questões tipicamente decoreba. Ou seja, você não consegue criar uma relação de lógica. A Ana botou aqui ICMS 25%. Beleza, mas isso não tem uma lógica. Você não sabe por que o ICMS é 25% ou 24%, ou 30%, ou 50%. Não tem uma lógica. Ou seja, é uma questão puramente decoreba. As provas do CESP têm evitado esse tipo de questão. Eu tenho reparado isso. Mas as provas da ESAF, elas batem bastante pesado nessa questão de decoreba. Não sei porquê. Então, vocês têm que ficar espertos. É o seguinte: nesses itens que eu separei aqui da minha prova, quais são os itens que eu tenho que decorar e quais são os itens que eu tenho que entender? Por exemplo, qual que é a participação dos municípios no... Alguém falou que é verdade que é decoreba, tá? Qual que é a participação, por exemplo, dos municípios na receita proveniente do IPVA? Alguém sabe? Talvez você não saiba, mas uma parte do IPVA que a gente paga para o Estado vai para o município onde você mora, o município onde está a placa lá do veículo. Meu veículo tem placa, eu comprei meu carro no Rio de Janeiro, então placa RJ Rio de Janeiro. Então eu pago para o governo do Estado do Rio de Janeiro 50%, eu pago o IPVA cheio, mas o governo do Estado do Rio de Janeiro tem que repassar 50% do IPVA para o município do Rio de Janeiro, certo? Qual que é a lógica por trás disso? Não tem lógica nenhuma. Mas, se vocês verificarem, dá para você construir uma forma de memorizar isso. Por quê? Olha só, carro, ele é o quê? Um bem, um patrimônio. Igual casa. Ah, é igual casa? Então perceba o seguinte, que do mesmo modo que o Estado tem que repassar 50% do
vamos dizer assim, do IPVA para o município, ele tem que repassar metade desse valor, 25%, em relação ao ICMS. Aí dá para você ir construindo algumas lógicas. Não, eu sei esse aqui, então dá para eu deduzir o outro, que é metade, 25%. Eu sei também o seguinte, que a União tem que repassar a mesma metade, 50%, para os municípios em relação ao ITR, ou 100% caso o município faça a fiscalização, e por aí vai. Você sabe qual é o prazo que o Estado tem para reverter um ato administrativo que não tenha sido considerado ilegal? Isso também é um prazo, é decoreba. Alguém sabe? Está lá na lei, né, 978499. Estou abrindo aqui a lei. 5 anos, alguém respondeu aqui, tá certo. Vamos só achar aqui na lei. Tá lá, artigo 54 da lei 9784. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contado da data em que foram praticados, salvo comprovado má-fé. Como é que você vai memorizar esse prazo de 5 anos? Alguém tem alguma sugestão? Já que é o número decoreba? Ninguém tem? Na verdade é o seguinte, todo prazo prescricional de direito, em geral, no direito público, é 5 anos. No direito privado é que muda um pouco. No direito público geralmente é 5 anos. Se você tiver dúvida, geralmente vai ser 5 anos. Então, o direito, a decadência ocorre 5 anos depois do ato. A prescrição, 5 anos depois de quando o tributo foi lançado. Prazo de presclusão, 5 anos também. Então, em geral, no direito público, nós usamos prazo de 5 anos. Quanto tempo você tem que manter os seus dados fiscais para consulta para a Receita Federal? 5 anos. Né? Quantos anos o órgão deve manter lá os documentos relativos aos processos administrativos, processos de contas para apresentar ao Tribunal de Contas? 5 anos. Então, se depois de 5 anos ele pode jogar esse papel fora, se depois de 5 anos ele pode se livrar desse documento, então ele não tem mais como ser acionado por isso, porque ele já podia ter botado fogo nesses papéis. É por isso que o prazo é de 5 anos. Entendeu? Essa que é a lógica que está por trás. Então, a primeira dica que eu dou para você é o seguinte. Primeiro, tentar separar naquilo que o seu material que você vai estudar, que você levantou lá no curso ABC, aquilo que você consegue criar uma lógica em cima, aquilo que tem lógica, daquilo que não tem lógica, daquilo que você precisa memorizar, decorar. Por quê? Porque na hora que você for estudar e você conseguir separar aquilo que tem lógica daquilo que não tem lógica, ou seja, daquilo que você precisa decorar, isso vai ser um importante aliado na hora da sua preparação. Porque basta você fazer o quê? Me concentrar o meu estudo, o meu cérebro, para tentar entender as coisas que podem ser entendidas. Né? Já as coisas que devem ser decoradas, eu não devo decorar com tanta antecedência em relação ao edital. Eu devo apenas marcar no meu estudo lá o seguinte, ó, isso aqui eu tenho que decorar, porque isso aqui não dá para eu entender, isso aqui eu preciso decorar. Aí você pega essa parte desse conhecimento que você precisa decorar e você separa e bota numa caixinha lá para você abrir alguns dias, ou algumas semanas, ou até um mês antes da prova. Por quê? Porque se você tem que decorar, quando você olha isso um pouco antes da prova, a chance de a sua mente lembrar disso, porque você acabou de ver, é muito maior do que se você estudar tudo junto, a parte não decoreba e a parte decoreba junto,
Aí depois, quando chegar a prova, passou muito tempo entre o tempo que você vai fazer a prova e o tempo que você estudou esse assunto, e daí a chance de você esquecer é muito maior. Então, o que você deve fazer? Primeira coisa, tentar identificar aquilo que é decoreba daquilo que não é decoreba. Estudar primeiro aquilo que não é decoreba e tentar criar as lógicas em cima daquele assunto. Criou a lógica, conseguiu fazer um mnemônico, conseguiu fazer alguma coisa que você consiga criar uma lógica, consiga entender o que está por trás daquilo ali, ótimo, você não vai esquecer mais. Você criou uma relação, vamos dizer assim, de intimidade com aquele assunto, então você não vai esquecer mais. Ah, a parte de decoreba, você não vai conseguir criar uma lógica, porque aquilo ali não tem lógica, aquilo ali é uma decoreba, aquilo ali você tem que saber, você até saberia se você estivesse lidando com isso no dia a dia, mas como você não está lidando com isso no dia a dia, você vai fazer o quê? Você vai acabar esquecendo. Então, para você evitar isso, o que você faz? Você separa aquilo ali numa caixinha, e fala assim, eu vou estudar isso aqui, 20 dias antes da prova, porque daí eu não vou me esquecer desse assunto. Ah, professor, então como que eu faço esse negócio? Bem, pela minha experiência, eu sei que cerca de 70% dos assuntos em direito, em português e outras disciplinas que não são exatas, 70% do conhecimento, você consegue criar uma lógica sobre eles. Ou seja, você consegue raciocinar sobre eles. Seja fazendo gráficos, seja tentando entender o que está por trás daquilo ali. Por exemplo, mandado de segurança. O prazo é de 120 dias. Tem lógica o prazo de 120 dias? Aparentemente não tem lógica. Aparentemente esse é um prazo de decoreba. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu coloco esse prazo de decoreba na minha caixinha lá. Isso aí eu tenho que decorar, eu tenho que saber depois que o prazo é 120 dias. Mas, por exemplo, os requisitos para o mandado de segurança, eles não são decoreba. Dá para você raciocinar. Quais são os requisitos do mandado de segurança? Que tenha direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datus. Ou seja, o direito tem que ser líquido e certo e não pode ser amparado por habeas corpus ou habeas datus. Ou seja, quando ele fala que não pode ser amparado por habeas corpus ou habeas datus, quer dizer o seguinte, que o mandado de segurança é uma ação subsidiária. Ou seja, ela só pode ser acionada se as outras duas anteriores não couberem. Por isso que a gente chama de subsidiária. Isso tem lógica. Isso dá para você saber. Isso você não precisa decorar. Dá para você entender. Ou seja, se não couber habeas corpus e não couber habeas data, eu posso usar mandado de segurança. Agora, se houver possibilidade de usar habeas corpus, por exemplo, para eu poder libertar uma pessoa que está presa injustamente, então não cabe mandado de segurança. Então o que? Isso tem lógica. Eu não preciso ficar decorando isso. Isso tem lógica. Outra coisa, tem que ser direito líquido e certo. O que é direito líquido e certo? É direito que independe de prova. Independe o quê? De fase probatória. Por isso que então o mandado de segurança é uma ação cuja dilação probatória não existe, ou se existir ela é muito curtinha, ou seja, não dá para você apresentar provas no âmbito de um processo de mandado de segurança. Ou seja, você pode até apresentar alguns documentos, algumas coisas, mas não exatamente prova, não exatamente, não tem uma fase de prova. Você pode até apresentar algumas provas, né, que às vezes é inevitável, mas não existe assim a fase de prova como existe no processo civil comum. Então, as duas coisas mais importantes do mandado de segurança, você pode aprender sem ter que decorar nada. Primeiro, que é uma ação subsidiária que só cabe depois de habeas corpus ou habeas data. E a segunda coisa, que é uma ação cuja dilação probatória, ou seja, a parte probatória, ela é muito reduzida, muito pequenininha. Ou seja, se eu tiver uma questão de prova lá dizendo o seguinte, que fulano de tal entrou com ação de mandado de segurança e pediu para o juiz para juntar documentos para provar isso e aquilo, arrolar testemunhas para poder mostrar que ele tem direito, pronto, já não é caso de mandado de segurança. Por quê? Porque o direito aí não é líquido nem certo. O direito ainda está o quê? A ser discutido. Ou seja, não existe nenhuma relação ainda líquida e certa que prove que aquele direito existe. Agora, por outro motivo, se eu tenho lá uma ação que condena o cara a me pagar uma determinada importância porque ele foi condenado já em juízo porque me causou um prejuízo. Ele já foi condenado. E ele não me paga. Entrei com a ação lá e ele não me paga. Eu posso entrar
com uma ação em mandado de segurança, porque eu já tenho direito líquido certo, ou seja, a ação que condenou ele já discutiu o direito. Se já discutiu o direito, não se discute mais prova. Se não se discute mais prova, então o meu direito já é líquido e certo. Se meu direito já é líquido e certo, então eu não preciso entrar em fase probatória. Eu vou só mostrar, ó, eu tenho direito aqui, ponto final, acabou. Outro caso de direito líquido e certo, que cabe na de segurança. Deputados e senadores não são obrigados a participar como chama? Esqueci o nome agora que se dá. De sessões que estejam discutindo coisas ilegais ou inconstitucionais. Por exemplo, se estiver discutindo lá uma emenda constitucional que fale que as mulheres não vão poder votar a partir do próximo pleito. Isso aí é o quê? Claramente inconstitucional. Então, deputados e senadores não são obrigados a participar de sessões tendentes a abolir esse tipo de direito. Certo? Então, eles têm direito líquido e certo a não participar dessas sessões. Então, eles podem impetrar mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para que aquilo ali não seja apreciado, eles não precisam participar. Ou seja, precisa de dilação probatória? Só uma pequenininha, provando, por exemplo, uma convocação da mesa diretora do Congresso, chamando eles para convocação para deliberar sobre isso. Pronto. Essa é a única dilação probatória que vai ter nesse processo. Tá? Vocês precisam decorar alguma coisa em relação a isso? Não. Isso é perfeitamente entendível, vamos dizer assim. Você pode construir uma lógica sobre isso. Agora, vocês conseguem construir uma lógica sobre o prazo de 120 dias? Não conseguem. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que colocar isso aí numa caixinha, ó, abrir um caderninho, uma folha lá, isso aqui é decorado, isso aqui não dá para eu entender. Eu vou ter que memorizar, eu tenho que guardar na cachola para uso posterior. E quando que eu vou fazer isso? Eu vou guardar isso na cachola agora, misturado com outras coisas? Não. Eu vou separar 30% daquele meu esforço de estudo, 30% do meu esforço de estudo eu vou separar para fazer ele lá próximo da prova, tentando o quê? Recuperar as coisas que são decoreba, ou seja, aquilo que eu não consigo criar uma lógica, aquilo que eu não consigo raciocinar em cima, eu vou deixar ele para chegar bem próximo da prova e estudar. Muitas pessoas fazem de uma forma equivocada, de uma forma errada. O que elas fazem? Elas deixam, por exemplo, assuntos inteiros para serem estudados próximo da prova, ou então elas deixam assuntos que poderiam ser entendíveis próximo da prova e deixam assuntos que elas deveriam ter decorado lá atrás, no início dos estudos. Então o que acontece? Ela esquece aquela parte que ela decorou. Ela, meu Deus, não estou sabendo desse assunto. Agora, se vocês tiverem feito essa técnica de separar aquilo que é decorável daquilo que é entendível, vocês vão chegar assim na prova. Isso aqui eu sei que isso aqui eu tinha que ter decorado. Eu não vou saber responder se eu não me lembrar desse assunto. Esse assunto aqui eu sei que dá para eu entender. Então basta eu estudar, raciocinar sobre a questão aqui, que eu vou saber responder, porque isso aqui tem lógica. Entendeu? Então é esse tipo de coisa que vocês precisam construir na hora que estiver estudando. Não é estudar que nem louco tudo, como se fosse tudo igual. Não é. Algumas coisas vocês não vão conseguir criar lógica. Outras coisas vocês vão conseguir criar lógica. E vocês precisam saber diferenciar as coisas para poder não gastar a sua energia e o seu pouco tempo disponível tentando, vamos dizer assim, que nem louco, decorar coisas fora do momento certo, ou então tentar entender tudo, que vocês não vão conseguir. Não vão conseguir. Agora, a partir do momento que vocês conseguirem separar as coisas, vocês vão conseguir, vamos dizer assim, ter a mente mais fresca para poder decorar aquilo que tem que ser decorado e entender aquilo que pode ser entendido. A minha sugestão algumas disciplinas que são tipicamente exatas, como raciocínio lógico, matemática financeira, coisas desse tipo, essas disciplinas elas são entendíveis. Pode ser mais difícil para um do que para outro, mas elas são entendíveis. Ou seja, dificilmente você precisa decorar alguma coisa. Mas você precisa decorar o quê? Você precisa decorar o jeito de fazer a questão. Então, nessas disciplinas, você não tem que decorar o conteúdo. Vocês têm que decorar o jeito de fazer a questão. Né? Por quê? Porque tem um jeito fácil e tem um jeito difícil de fazer a questão.
se vocês decorarem um jeito difícil, o jeito difícil sempre dá para fazer, você não precisa decorar, mas aí você não consegue resolver a prova. Então vocês têm que decorar o jeito fácil. Tem os atalhos. No livro do Sérgio de Estatística e de Matemática Financeira, de outro colega aí que se nome agora, tem lá tudo masticadinho. As fórmulas, o jeito de fazer e tal. Ensina como faz. Aí depois ele fala o seguinte, é assim que faz, mas na prova você faça assim, porque é assim que você vai conseguir fazer rápido. Então, nessas tipo de prova, você tem que aprender a fazer o rápido. Nas provas de direito, você tem que fazer o quê? Separar aquilo que dá para decorar daquilo que dá para entender. Aquilo que dá para entender, vocês vão acertar tudo. Por exemplo, controle da constitucionalidade. Dá para entender perfeitamente, não precisa decorar nada. Só um prazo ou outro, ou então, vamos dizer assim, o quórum para aprovar algumas matérias, que às vezes é 3/5, outras vezes é 2/3, e tal. Mas, em geral, você não precisa decorar nada. E, finalmente, nas disciplinas que eu chamo assim de nem exatas, nem totalmente humanas, que é a contabilidade, essa tem uma complicação adicional. Que algumas coisas você consegue raciocinar em cima, outras coisas você não consegue raciocinar, você tem que decorar. Por exemplo, o que eu deduzo aqui dessa receita aqui? Você tem que saber. Isso aí é uma decoreba. Não tem uma lógica para você saber o que eu vou deduzir aqui ou o que eu não vou deduzir aqui. Entendeu? Então é por isso que às vezes é um pouco complicado essa parte. Ô, droga. Saiu do ar aqui. Mas enfim, o meu recado que ia passar hoje era esse. Na próxima aula eu quero passar mais uma dica de como estudar, que eu estou abordando lá naquele curso em PDF. Vou até aqui já adiantar para vocês o que vai ser, para vocês já ficarem animadinhos. Deixa eu abrir aqui a minha planilha de aulas. Assim, na próxima aula eu vou falar sobre como preparar os resumos, né? É claro que se vocês já são inteligentes, já perceberam que os resumos têm que estar separados por questões que devem ser decoradas e questões que devem ser memorizadas. Depois eu vou falar sobre os mnemônicos e as formas de estudo. E finalmente eu vou falar como vocês podem aproveitar ao máximo as questões e os simulados. Essa é a nossa programação para a próxima semana e para outra semana, certo? Nós estamos na aula 3, vamos ter 12 ou 13 aulas, como a gente já falou. Mas o curso de coaching vai acabar levando mais tempo do que eu havia imaginado inicialmente, porque algumas pessoas estão ficando um pouco para trás por causa das atividades, né? E eu tenho que levar isso em consideração para que ninguém deixe de aproveitar ao máximo. Tem algumas pessoas que estão bastante focadas, estou gostando bastante do desempenho de alguns, outros estão um pouco apagados, inclusive tem 5 ou 6 pessoas que eu preciso ainda fazer a individual, fazer a entrevista individual, que eu não fiz ainda. Em casa, geralmente eu faço à noite, então às vezes o horário não está batendo de algumas pessoas, mas é importante essa entrevista individual para a gente poder criar um compromisso assim, entre mim e você, aluno, de algumas coisas que vocês têm que fazer. E eu peço também que vocês, vamos dizer assim, tomem cuidado de não deixar muita coisa para ser feita depois. Não, eu vou assistir o vídeo depois, essa tabela eu faço depois, porque daí vocês vão ficar desmotivados, vão acabar perdendo o bonde da história e vão acabar ficando desmotivados. Bem, vou passar agora a tarefa da semana. A tarefa da semana é vocês pegarem aquele assunto que vocês separaram lá na aula 1, ou seja, Direito Constitucional, você separa lá os itens, sei lá, 7 itens ou 8 itens que vocês acharam que são os mais relevantes da prova, ou seja, vocês fizeram a curva ABC. Agora, nessa curva ABC, vocês vão ter que separar 70% daquilo que vocês acham que dá para entender e 30% daquilo que vocês acham que vai ter que ser decorado. Tá? Então vocês fazem essa separação, é bem simples, né? Vocês vão ter que olhar o conteúdo, saber aquilo que tem em cada parte do conteúdo e falar o seguinte: não, professor, isso aqui eu vou me propor a entender. E os outros 30%, não, professor, isso aqui eu vou deixar numa caixinha para eu decorar quando estiver chegando próximo da prova. Certo? Essa atividade façam só com direito constitucional, porque depois vocês vão saber fazer com as outras disciplinas. Então é isso, pessoal. Vou abrir para perguntas agora. Quem tiver algumas perguntas nos próximos minutos aí, eu vou deixar em aberto. O prazo para entregar é quarta-feira. Quarta-feira, como sempre. Quarta-feira, 8 horas da manhã.
e eu fico aguardando a resposta de vocês, tá? Vou abrir agora para questões. Caso alguém tenha algum questionamento, pode falar que eu estou aqui à disposição pelos próximos 5 minutos. Tudo bom? 6. Uhum. Se alguém tiver algum questionamento, pode escrever aí no Twitter que eu consigo ler também. Tem uma pergunta aqui do Alexandre. Você indica um material de direito de trabalho? Bem, eu nunca estudei esse direito de trabalho especificamente para esse concurso do FT. Mas já me disseram que o Vicente Paulo tinha um livro bom sobre isso, mas eu não sei se ele ainda tem. Alguém poderia confirmar aí. Eu gostava dos livros dele, não sei se ele ainda tem esse livro de direito do trabalho. Deixa eu dar uma consultada aqui. Ele tem ainda Manual de Direito do Trabalho. Eu cheguei a dar uma olhada nesse livro uns 5 anos atrás e eu achei bastante interessante. Assim. Eu não cheguei a estudar porque eu não estava animado, mas achei bastante interessante. Vamos ver aqui, alguém mais falou alguma coisa? Alguém está indicando aqui Ricardo Rezende para Direito do Trabalho. O Ricardo ele foi lá do Eu Vou Passar, ele saiu, mas eu nunca cheguei a ver o material dele, para falar a verdade, tá? Eu não posso indicar. O do Vicente Paulo eu já vi, eu achei muito bom na época, não sei como está agora. A Mari perguntando, a atividade então ele está o que é para decorar e o que é para entender. É isso mesmo. Pega lá os 7 ou 8 itens, né, que vocês separaram lá no direito constitucional e separa. Ó, dos 7 itens, 5 aqui eu vou entender e 2 eu vou decorar. Vou me propor decorar. Certo? Ah, a Mari está dizendo que ela é Soane. Tá bom, tá com problema aí de identidade. Ela se chama Mari, mas na verdade ela é Anne. Tá bom. Júlio, existe a possibilidade de fazer o simulado de português em outra data? Não sei qual que é o motivo aí. Tá algum concurso, alguma prova nesse dia aí, Júlio? Sim, ele tá dizendo que tem o ICMS São Paulo nesse dia. Bem, eu vou pensar aqui o que a gente faz e talvez então a gente mude a data, tá? Se muita gente for fazer a prova do ICMS São Paulo. A Mari Dalva falando que se os simulados forem de 15 em 15 dias, ou de português, não sei o que. Deixa eu abrir aqui que eu não apareceu tudo. Se os simulados forem de 15 em 15 dias, o simulado de português será dia 21/4. O problema é que no dia 31 de março, que seria um domingo, eu vou estar viajando, não vou estar aqui, entendeu? Então eu não vou poder fazer simulado nesse dia. Aí, Elisângela, qual é a disciplina mais fácil de aprender? Mais difícil de aprender e a mais... Deixa eu ver aqui que não apareceu tudo de novo. Qual a disciplina mais difícil de aprender e a mais fácil? Elisângela, isso aí depende muito de cada pessoa, né? Eu, por exemplo, gosto muito de direito constitucional, gosto de direito administrativo, né? Não gosto muito de direito tributário.
Gosto de estatística, matemática, porque eu sou engenheiro, né? Português eu não gosto muito de estudar. Vai muito de cada pessoa, né? A Anne fala o seguinte, que se tem prova dia 24, seria realmente bom mudar. Vamos pensar aí num dia bom. Semana que vem eu sei que tem prova do STN, então já mudaria para semana que vem. A Dalva fala, não cai nesse dia. O que não cai nesse dia? E aí, mais alguma dúvida? Podemos encerrar? Maia Dalva fala 24/3, 7/4. 7/4 eu não vou estar aqui, Dalva, então não adianta eu colocar nessa data. A de Noel já está se despedindo. Deu tchau já. Adinão, nós temos que depois conversar sobre o seu planejamento que venceu o dia... Vence amanhã ou depois, tá? Não pode ser no sábado, então? O sábado geralmente é um dia que eu já vi que não tem muita... Vamos dizer assim, muita compromisso das pessoas em fazer. Muitas pessoas deixam para fazer as coisas no sábado, porque não conseguem fazer as coisas durante o final de semana. Durante o dia de semana faz sábado. Mas podemos pensar. Bem, pessoal, é isso. Vou encerrar. Quem tiver mais dúvidas, alguém sugeriu aqui domingo à noite. Acho que domingo à noite não parece ninguém, né? Nem eu acho. Mas, enfim. Vou botar em votação depois lá no site do Vou Passar. Vamos ver o que o pessoal acha melhor dia. E daí a gente conversa melhor, ok? Vou encerrar agora. E daí a gente... Quem tiver dúvida pode entrar em contato diretamente comigo pelo e-mail. Tá bom? O vídeo vai estar disponível para quem quiser assistir depois de novo e para quem não pôde participar desse vídeo ao vivo, ok? Então, obrigado a vocês todos, um bom dia, não esqueçam da atividade e uma boa semana para vocês. Até mais.